encontram, quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no texto de Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, nós iremos ler os versículos de 7 ao 12. Assim diz a palavra do Deus eterno. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Pai, que o Senhor continue falando conosco, como até aqui tem falado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. É muito bom, ouvir testemunhos daquilo que Jesus tem feito no meio do seu povo. Que Deus em Cristo possa movimentar esse nosso desejo de testemunhar das obras do Pai, que a cada dia tem feito em nós grandes coisas. Estamos no mês de agosto, tratando de uma série específica, Crises da Vida, pensando também justamente no mês do adolescente e jovem batista. E hoje nós iremos conversar sobre o tema como lidar, pensando com as crises da vida, como lidar biblicamente com a solidão. Como lidar com a solidão. Uma notícia chamou a atenção de muitas pessoas. Uma mulher britânica, ela morreu sozinha enquanto estava em seu apartamento. E seu corpo ficou lá durante 3 anos e meio após a sua morte. Quando eu li essa notícia, eu fiquei me perguntando, como assim alguém morre, teve um mal súbito, e durante 3 anos e meio, ninguém foi lá na porta bater, olha, seu aniversário, olha, um bolo. Ela ficou ali durante 3 anos e meio. Alguém que provavelmente viveu a solidão. Foi colocada como se fosse numa masmorra para ficar ali. Vivemos num mundo com 8 bilhões de habitantes. E ainda assim, muitos se sentem só. 8 bilhões é muita gente. E nesse universo de uma grande população, não é incomum encontrarmos pessoas que vão declarar sentirem-se sós. A solidão, ela é algo presente na vida de muitas pessoas. A solidão, conforme algumas definições, é a dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos, significativos com outras pessoas. Ela envolve uma sensação de vazio interior
isolamento e anseio profundo. Mesmo quando algumas pessoas estão cercadas por outras pessoas, os solitários geralmente se sentem marginalizados, indesejados, rejeitados ou incompreendidos. Frequentemente, essas pessoas que lutam contra a solidão, elas experimentam sentimentos de tristeza, desânimo, inquietação, ansiedade, acompanhadas também, por outro lado, de um desejo de nutrir algum tipo de relacionamento com alguma pessoa. A solidão, ela é uma sensação também interna, que tem acometido muitas pessoas. Não importa onde uma pessoa que sente solidão esteja, a solidão sempre irá acompanhá-la. Talvez alguém possa dizer, é simples resolver a solidão de alguém. Basta essa pessoa ir às 18 horas na estação do metrô da Sé. Ali ele vai estar cercado de pessoas, espremido, comprimido. E se ele não tomar cuidado, ele entra por uma porta e sai pela outra. De tamanha comunhão de pessoas. Mas o fato dessa pessoa estar rodeada por outras pessoas, não faz com que ela se sinta acolhida. E quando pensamos ainda na solidão, por causa da sua natureza singular de cada ser humano, cada pessoa manifesta a sua solidão de uma forma diferente da outra. E antes que você pense, a solidão é reflexo de alguém que não crê em Deus. Segundo alguns pesquisadores, não existe diferença no número de casos de solidão envolvendo pessoas religiosas e pessoas não religiosas. É fato que uma pessoa que não tem o temor de Deus, ela vai se sentir só. Mas segundo essa pesquisa aponta, existem muitos que aderem a uma religião e ainda assim vão dizer, eu me sinto só, mesmo na sua crença. Pessoas enfrentam solidão. Em um estudo promovido por universidades, apontam que a solidão ela pode provocar inclusive alguns males, como demência, doenças, e assim por diante. O perfil da solidão, ela é muito diferente do que algumas pessoas podem imaginar. Em uma outra pesquisa, envolvendo mais de 55 mil participantes, envolvendo 3 universidades europeias, constatou-se que principalmente jovens e adolescentes se sentem mais sozinhos. Pessoas na faixa dos 16 aos 24 anos têm a tendência de sentirem-se mais sozinhas do que pessoas mais velhas. E diante do cenário da solidão, um outro pesquisador e sociólogo, ele constatou que 1/4 da população americana se sente extremamente sozinho em algum momento durante um mês da sua vida. Pessoas lidam com a solidão. E a solidão faz parte. O brasileiro, quando teve a pandemia, foi o povo que mais se sentiu só. A solidão impactou muito mais nós brasileiros do que outros povos de outras nações. Enquanto mais de 50% dos brasileiros entrevistados no período da pandemia declararam-se impactados pela solidão, apenas 15% de holandeses se sentiram afetados pela solidão decorrente da pandemia. A solidão, é importante destacar,
que ela é diferente do isolamento. Na solidão, somos forçados a ficar sozinhos. O isolamento, ele é um retiro voluntário. A solidão nos envolve e permanece em nós apesar de fazermos de tudo para que ela vá embora. O isolamento, ele pode ser iniciado e encerrado quando bem entendermos. Vejam como é bem diferente. Algumas pessoas podem dizer, eu gosto de ficar sozinho. E sim, tem momentos e ações que importam para nós o silêncio. Jesus por várias vezes se retirou para um lugar deserto para ali orar. Já Paulo, ele ficou sozinho. E ele expressou isso em sua carta, quando ele escreveu a Timóteo, estou só. Venha ter comigo, todos me abandonaram. João terminou a sua vida sozinho, exilado na ilha de Patmos. A solidão, ela é algo que precisa ser tratada. O isolamento é algo, os retiros que muitas vezes fazemos para colocar em ordem os nossos pensamentos, acaba sendo algo benéfico para a nossa vida e necessário para nosso crescimento e organizar as nossas emoções. Quando pensamos sobre solidão, será que ela tem alguma causa? Há uma série de conjuntos de fatores que isolados ou trabalhando também em parceria, podem cooperar para desenvolver a solidão, o sentimento de solidão em uma pessoa. Nós vivemos num mundo onde as causas sociais podem provocar, estimular a solidão. Tecnologias, mobilidade, entretenimento. Hoje nós encontramos os filhos no seu quarto se divertindo sozinho. Antigamente as mães tinham que ir na rua e falar, filho, entre para casa, sai da rua, sai do meio dos seus amigos. Hoje as mães têm que falar, filho, sai do quarto, vai para a rua, vai brincar com seus amigos. O estilo de vida e o comportamento têm levado pessoas a ter um padrão de vida onde ele não sente falta de pessoas. Alguns especialistas, por exemplo, ou melhor, quando uma pessoa torna-se especialista em uma área, ela tem dificuldade, inclusive, de se comunicar com uma pessoa que não é especialista na mesma área que ela é. Algumas pessoas da área da tecnologia, por exemplo, elas correm o risco de ter dificuldade até mesmo de se relacionar com outras pessoas. A linguagem dela acaba sendo até um pouco criptografada, e quem não é da área da tecnologia acaba não entendendo. E ele e ela não conseguem se relacionar. Conheci uma pessoa da área de tecnologia que ele falava, meu negócio é fazer linguagem de computador. Ele não gostava de conversar com as pessoas. Quando alguém perguntava para ele, bom dia, ele não respondia. Isso para ele era normal. Ele viveu e vivia dentro do seu mundo. Questões ligadas ao desenvolvimento, nós precisamos de laços afetivos. E diante dos inúmeros casos de divórcio, nós encontramos o que? Crianças que sentem a rejeição dos seus pais, ou muitas vezes são impactadas pelo divórcio dos pais, acabam crescendo num ambiente onde ela tem que desenvolver proteções para lidar com a solidão. Outras causas psicológicas, nem todo mundo vai entender a solidão do mesmo modo. Uma pessoa pode ficar o dia inteiro na sua casa, sozinha, estudando, e ela não vai se sentir só. Mas ela, se ficar à noite, sozinha, na sua casa, no seu apartamento, ela vai dizer, eu estou só. Olha só o contraste, o dia inteiro estudando e trabalhando não se sentiu só. Mas à noite, no mesmo ambiente, ela vai dizer o quê? Eu vivo a minha vida só. Há fatores como esses que acabam contribuindo.
Mas, acima de tudo, nós encontramos um fator que tem cooperado no nosso dia, no nosso tempo, ou melhor, em vários tempos, para a solidão, que é o individualismo. O individualismo, ele faz com que uma pessoa pense apenas em si. Ralph Keyes, ele vai dizer que nós buscamos, ou melhor, prezamos por 3 elementos na nossa vida: privacidade, conveniência e liberdade de ir e vir. Esses 3 elementos acabam cooperando para que pessoas cada vez mais não queiram se relacionar. Eu zelo pela minha privacidade. Eu não quero que meu espaço seja invadido. Eu não quero que alguém entre no meu espaço. Eu quero conveniência. Eu quero tudo prático. Tanto que no mercado imobiliário, os empreendimentos que mais têm sucesso nos dias de hoje são os famosos estúdios, os lofts pequenos, que adequam-se à realidade daquela pessoa. Uma casa grande para quê? Eu preciso de um padrão minimalista. E a nossa liberdade de ir e vir. Eu não quero estar preso a ninguém. Eu quero ir e vir na hora que eu quero. Eu quero sair no momento que eu tiver vontade. Eu quero voltar na hora que eu tiver vontade. Eu não quero estar preso a nada e nem a ninguém. Logo, eu prezo por esses 3 princípios. Esses 3 princípios acabam se tornando bloqueadores para uma pessoa desenvolver qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa, para que esse relacionamento venha se tornar uma amizade e essa amizade gerar frutos. Há quem diga que é importante ao longo da vida uma pessoa ter pelo menos 6 amigos, pois 6 amigos é o necessário para carregar as alças do caixão. Meio depressivo isso, né, gente? Mas é verdade. Há pessoas que não se preocupam em nutrir amizades. E alguns falam, estou nem aí, não me preocupo com isso. Bom, diante de tudo isso, em linhas gerais, nós voltamos os nossos olhos para o texto que foi lido. O livro de Eclesiastes, ele faz parte de um bloco de livros na Bíblia chamado Sapienciais. Os livros sapienciais, que é composto por Eclesiastes, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, fazem parte daquilo que também nós conhecemos como livro de sabedoria. E especificamente o livro de Eclesiastes é um livro onde o sábio, ele faz uma reflexão sobre a vida a partir do olhar humano. Ele começa a analisar a vida sobre uma premissa do olhar humano. Ele está tentando entender a vida segundo a dinâmica do ser humano. Por isso que ele vai observar e vai usar essa expressão: eis que observei e vi algo absurdo debaixo do sol. É a sabedoria humana, é a sabedoria do homem que, com todo o seu entendimento, com todos os seus arrazoados e conclusões, externa a sua leitura da vida. Esse texto faz parte justamente das Escrituras, para nós também sermos provocados e entendermos a dinâmica da vida, às vezes por um olhar até um pouco ácido, como foi aqui a colocação do autor de Eclesiastes. O texto lido vai justamente apontar para algumas verdades, e ele vai dizer o quê? Como eu posso constatar um absurdo desse, de uma pessoa ou de outros fatos, e ficar confortável? O livro de Eclesiastes é uma leitura provocante, não sei se você já leu, mas vale a pena, de repente, essa semana você ler todo o livro. Em alguns momentos o sábio vai dizer, é melhor um cachorro vivo do que um rico morto. E é mesmo, não é? É melhor um cachorro vivo, ele está melhor do que quem está morto. E aqui o texto, ele vai nos ajudar a como lidar com a solidão de uma maneira bíblica. Bom,
Deus, ao criar o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda. Deus, Ele não deseja que nós venhamos a viver uma vida na solidão. E quando nós olhamos como a Bíblia retrata a solidão, nós vamos ver que vários homens viveram períodos de solidão. E vamos observar como é possível vencer a solidão glorificando a Deus. O Salmo 25, versículo 16, vai ser justamente o relato de um homem que estava vivendo um momento difícil na sua vida. Esse homem é Davi, quando ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. A solidão, ela afeta muitas pessoas. Muitos homens de Deus foram afetados pela solidão. Davi foi afetado pela solidão. E muitos homens, principalmente pessoas do mundo dos negócios, pessoas que conseguem ser bem-sucedidas na vida, CEOs, presidentes, diretores, acabam muitas vezes vivendo uma vida de solidão. Porque, como alguns dizem, no pódio, no primeiro lugar, não há espaço para duas pessoas. Davi, um homem de Deus, ele relata que ele está vivendo um momento de aflição, e ele declara: Deus, eu estou só. Eu estou aflito, eu preciso de ajuda, preciso da tua misericórdia. O texto de Eclesiastes que foi lido, o sábio ele vai começar dizendo: descobri uma situação absurda, em algumas traduções, vaidade. Uma situação que eu não consegui compreender. E qual foi a compreensão dele, ou melhor, a constatação dele? Um homem totalmente solitário. Esse homem totalmente solitário, ele trabalha sem parar. Qualquer semelhança com alguém aqui não é mera coincidência, é Deus falando com você. Trabalhava sem parar. Seus olhos não se satisfaziam com a riqueza. Conhece alguém assim? Ele sequer parava e perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto? Ou seja, ele não tinha filhos, ele não tinha esposa, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém. Ele tinha talvez a sua coleção do Star Wars, ele tinha todos os livros, tinha todos os games, ele tinha tudo. Mas não tinha ninguém para compartilhar das suas alegrias. A maneira que nós lidamos com a solidão, a primeira lição que nós podemos aprender à luz desse texto é: redirecione o foco da sua vida para Deus. Nós começamos a vencer a solidão quando nós redirecionamos o nosso foco. Uma pessoa que vive solidão, ela volta o foco apenas para si. Ela volta os olhos apenas para si mesmo. Foi o caso desse homem. Ele trabalhava, ele se dedicava apenas a conquistar, a ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais. Porém, ele nunca estava satisfeito. Não havia um desfruto na vida dele, das conquistas. Ele não tinha com quem celebrar mais uma vitória, mais uma compra. Tudo era para a sua própria satisfação. O foco desse homem totalmente solitário estava em si mesmo. Em geral, nós encontramos a pessoa, quando ela se sente só, ela olha para si. Eu estou só. E o sábio está falando: olha, isso é um absurdo, você só está olhando para si mesmo, você está vivendo totalmente solitário. Pare com isso. O nosso coração, quando ele está vazio de Deus, ele vai buscar ser preenchido com outras coisas, as coisas desse mundo. Eu preciso de mais um carro, mais uma casa, mais um imóvel, eu preciso de mais roupa, mais sapato, mais bolsa, mais caneta, mais isso, mais aquilo, mais isso. Ele vai tentando preencher o vazio da sua alma com coisas. Ele tenta preencher a sua solidão com as coisas efêmeras desse mundo. Ele faz da sua carreira o seu Deus, ele faz dos seus estudos o seu Deus,
Ele faz de si mesmo o seu Deus. Uma pessoa que precisa vencer a solidão, ela precisa redirecionar o foco da sua vida para Deus. Você pode trabalhar, você pode ter 1, 2, 3, 4, pode ter vários imóveis, vários carros, você pode ter muitas coisas, se assim Deus agraciar você. Mas tudo isso é consequência de alguém que sempre vai dizer: Deus me deu, é para a glória de Deus, e não apenas para a minha vida, para o meu deleito e a minha satisfação. Ao ler esse texto, eu me recordei de um fato que eu vivi alguns anos atrás em um velório. Eu estava no velório de um irmão aqui da igreja, e terminado o velório, eu fiquei ali no hall, esperando alguns instantes, eis que uma pessoa toca em mim e fala: o senhor é pastor? Eu falei: sim, sou pastor. Essa pessoa me perguntou: você poderia fazer uma oração aqui na sala ao lado? Eu falei: claro, posso. Quando eu cheguei naquela sala, estava apenas 3 pessoas. E das 3 pessoas, 2 não eram nenhum parente daquela pessoa que estava ali. Era um conhecido que se sensibilizou e foi para lá. Eu fiquei imaginando que aquela pessoa que havia falecido, avançada em dias, o que ela construiu? O que ela construiu ao ponto de não ter praticamente ninguém em um velório? Não ter pessoas ali que pudesse lamentar, chorar por ele, falar: sentiremos a falta. Ninguém externou nada disso. Pessoas que se dedicam a si e só pensam em si, não vão olhar para outro e não vai ter tempo para ter amizade com ninguém. Não vai ter tempo para um casamento, não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para nada, porque o foco é si mesmo. A segunda lição para nós lidarmos biblicamente com a solidão é: se a primeira é redirecionar o nosso foco para Deus, a segunda lição é redirecionar o foco da nossa vida para pessoas. O verso 9 de Eclesiastes diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. No mundo de pessoas individualistas, pensar em outra pessoa e desenvolver amizade com outra pessoa é um sacrifício. É um sacrifício para algumas pessoas redirecionar o foco que está em si para olhar para outras pessoas. Desenvolver amizades requer tempo, requer esforço. Construir relacionamentos requer dedicação. Requer muitas vezes aborrecimento. Requer você doar de si, e não apenas o seu ouvido, mas doar de si a sua alma, a sua atenção. Tudo isso requer de você. Mas uma pessoa que ela vive muitas vezes na solidão e não quer trabalhar isso na sua vida, ela vai continuar pensando em si. E é claro, nós temos situações e situações. Há pessoas introvertidas e as pessoas extrovertidas. Alguns vão dizer: isso é um fator que vai cooperar para a solidão. Não, não é. Existem pessoas que são mais introvertidas. Ela chega aqui no ambiente e ela vai ficar paradinha. E tem aquela pessoa, como alguns dizem, que fala com poste. Conhece alguém assim? Fala com poste, fala com qualquer uma. Entra no ônibus, entra no metrô, já está falando com todo mundo. E tem pessoas que entram no local, muda e sai calada. E ela fala: eu me senti bem. Eu entrei mudo, saí calado, está ótimo. Olha como é a dinâmica da vida e olha como é a dinâmica da igreja. Nós temos aqui pessoas de todos os tipos de comportamento. E pode ser que no nosso meio aqui alguém está rodeada de pessoas, mas se sentem só. A boa notícia é que Deus dá um lar aos solitários. O Salmo 68, verso 6, é justamente isso que diz: Deus dá um lar aos solitários.
Deus liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. A igreja de Jesus, ela é um local onde as pessoas que vivem a solidão podem ser curadas e restauradas. Nós, meus irmãos, lidamos com a solidão quando nós reorganizamos a nossa vida. O nosso coração precisa ser preenchido com Cristo. E não tem como o meu coração ser preenchido com Cristo e eu dizer: eu não quero pessoas na minha vida. Eu amo Jesus, mas eu odeio as pessoas. Eu amo a Jesus, mas eu não quero me relacionar com ninguém. Não tem como você declarar que ama a Cristo, que serve a Cristo, que é um filho de Deus e não se relaciona com os irmãos, os seus irmãos, que são filhos do mesmo Pai. A igreja de Jesus, ela tem um papel preponderante nesse mundo para anunciar ao homem a esperança e a comunhão. A comunhão da igreja, ela rompe com a solidão. Em Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 16, vai dizer que Cristo, quando Ele veio, derrubou o muro da inimizade. Irmãos, a comunhão da igreja é algo fundamental para nós combatermos a solidão, que muitas vezes vai se instaurar em nossa alma. Solidão essa que vai ser decorrente da perda de alguém que nós amamos. Solidão essa que vai nos afligir quando menos esperamos. Assim, a única maneira de nós lidarmos com a solidão é entendendo que há um Deus que nos criou e que nos ama. E a partir do momento que nós entendemos o amor de Deus e reconhecemos que Deus nos ama, nós agora também vamos buscar dar passos para nos relacionar com outras pessoas. Talvez a tarefa que eu e você vamos precisar desenvolver nessa semana é construir pontes de amizades. É permitir, num culto como esse, não apenas dizer bom dia, mas dizer o seu nome ou perguntar o nome de uma outra pessoa. É permitir Deus usar você para romper com qualquer barreira da solidão. Jesus derrubou os muros da inimizade. Ou seja, não há mais barreira entre você e eu. Nós podemos nos amar em Cristo e romper com isso, a frieza da solidão. Lamentavelmente, alguns irmãos gostam de construir alas de isolamento. Não construa novos muros, aonde você vai colocar uma pessoa, como alguns dizem, na geladeira. Já ouviu essa expressão? Vou colocar você na geladeira. Eu vou dar hoje é cancelar, não é? Eu vou cancelar você. Eu cancelei você da minha vida. Você está cancelado. Irmãos, hoje é o dia de descancelar todo mundo do seu coração. Descancele, desbloqueie, deixe Jesus restaurar a comunhão. A solidão, ela é vencida a partir do momento que Cristo preenche o seu coração. Talvez você entrou aqui sentindo-se só. E a minha chamada para você é: Deus pode preencher o vazio do seu coração. Jesus pode, eu não posso. Mas uma vez que Ele entrar em seu coração, você vai ter primeiramente a paz, a reorganização para a tua vida. E consequentemente, você fará parte de uma família grande, extensa, de pessoas imperfeitas. Alguns na família de Deus falam demais. Tem uns esquisitos, né, na família de Deus, né? Mas tem alguns que são maravilhosos, tem gente de todo tipo. Vamos, meus irmãos, nutrir comunhão. Vamos trabalhar para que ela possa manter-se no nosso meio e assim glorificar o nome do nosso Deus. Vamos cantar pedindo que o nosso Deus, Ele possa, de uma maneira muito especial, movimentar no nosso coração esse desejo. O desejo
de reorganizar a nossa vida e Ele restaurar em nós. A música que nós iremos cantar faz um convite. Deixa tudo e vem para Jesus.